Olá, esse é o primeiro vídeo de 6 a respeito da estatística básica no ensino médio e o meu nome é Ana Carolina. Nos dois primeiros vídeos eu vou falar um pouco para vocês sobre o papel da estatística e também sobre as etapas de uma pesquisa estatística. Nos vídeos posteriores, o meu colega Armando vai falar um pouco sobre os tipos de gráficos, sobre tabela de frequência e também algumas aplicações a mais, além das que eu vou apontar nos primeiros vídeos. No mais, eu espero que vocês gostem dos vídeos e qualquer dúvida deixem nos comentários. Bom, a princípio vamos tentar entender um cenário de pesquisa estatística em uma empresa. Essa empresa é uma academia de ginástica que tem 4.000 alunos matriculados. O dono da academia ele se pergunta qual é o nível de satisfação dos seus alunos com o ambiente e também com os profissionais que trabalham ali. Para saber isso na prática, ele contrata um instituto de pesquisa para realizar uma pesquisa com seus alunos. E aí, esse instituto vai ter o objetivo de planejar essa pesquisa, de selecionar o pessoal que vai responder a pesquisa e também depois fazer a apuração dos dados e também chegar a alguma conclusão a respeito dessa coleta de dados. Bom, a princípio o Instituto ele vai tentar encontrar as pessoas que podem responder essa pesquisa e ele chega à conclusão de que todo mundo que é aluno da academia pode responder à pesquisa. Isso é o que a gente chama de população, certo? No caso, a população são os 4.000 alunos da academia. Como o tempo disponível não é muito longo e também existe um alto nível de custo operacional para realizar a pesquisa, o Instituto, ao invés de fazer a entrevista com os 4.000 alunos, vai selecionar uma amostra com 90 alunos matriculados, certo? E daí, esses alunos matriculados eles poderão responder esse questionário formulado pelo Instituto e uma forma que o Instituto pode entrar em contato com eles é por meio de telefone, por exemplo. Para selecionar esses 90 alunos, o Instituto ele organiza uma lista com o nome de todo mundo e os dados, e depois ele troca o nome do aluno por um número em uma sequência, certo? Então vão existir 4.000 números. Uma das formas dele selecionar os 90 é uma forma aleatória, ou seja, ele pode usar algum programa, alguma coisa que gere 90 desses números, e então ele vai lá na lista dos 4.000 e vê o número da pessoa, por exemplo, o número telefônico para entrar em contato com a pessoa, certo? Bom, depois que ele coletar os dados dos 90 alunos, é onde começa a nossa apuração dos dados. Nesse momento, os profissionais do Instituto deverão apurar e contabilizar todos os dados que estão brutos ainda. E aí vão organizar eles de forma que o dono da academia possa ter uma visão clara, certo? Ou seja, eles podem fazer tabelas, gráficos e podem usar também programas computacionais para isso. Por último, o Instituto ele precisa tirar conclusões, ou seja, ele já organizou todos os dados e a partir desses gráficos e tabelas ele tira conclusões a respeito do nível de satisfação dos alunos com a academia. Por mais que 90 alunos tenham sido entrevistados, ele vai procurar tirar essas conclusões de forma que possa englobar todos os alunos envolvidos na academia, certo? Então, os 4.000. Bom, e daí é onde a gente começa a ver a pesquisa estatística também em outros ambientes. Em geral, nós temos muitas pesquisas estatísticas que estão vinculadas ao nosso dia a dia. E daí onde é que a gente encontra elas? Onde é que elas são divulgadas? Existem opções como jornais, revistas, internet, telejornal, rádio, certo? Todos esses ambientes de comunicação, eles
geram a possibilidade da gente entrar em contato com pesquisas estatísticas de diferentes formas. E daí, do que elas tratam? Vamos pensar no nosso dia a dia. Onde é que a gente mais encontra as pesquisas estatísticas? Em época de eleição, por exemplo, a gente encontra pesquisas que tentam ali prever quem é que vai ganhar a eleição, por exemplo. Existem pesquisas sobre consumo do brasileiro, por exemplo, em um determinado período de tempo, ou então mais específicas sobre região. Nós encontramos também pesquisas sobre natureza e saúde, certo? Pesquisas sobre desmatamento, pesquisas como no caso em que a gente está vivendo do momento pandêmico, pesquisas que retratam um cenário de pessoas infectadas, pessoas vacinadas e assim diante. E aí eu trouxe alguns exemplos dessas pesquisas no dia a dia, certo? Essa daqui é uma pesquisa sobre consumo e daí o título dela era 78% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo em 2018. Essa pesquisa foi realizada por três institutos aqui, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o CNDL, pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e também pelo Banco Central, BC. E daí ela trata do comportamento financeiro dos brasileiros. E aí, como vocês podem ver aqui, são hábitos incorporados ao dia a dia que, no caso, estão vinculados ao fato de economia, certo? Em um momento de crise. E daí a gente encontra aqui coisas como 59% dos que responderam pesquisam preços antes de adquirir o produto, ou então 53% prestam atenção às promoções, ou então 55% controlam despesas pessoais e ou da família, e todo o restante, certo? Depois, temos a intenção de manter hábitos mesmo com a melhora do cenário econômico, ou seja, permanecer, né? E daí tá vinculada a essas três últimas aqui. E aí 71% querem continuar a economizar água, luz e telefone, 67% querem continuar atentos às promoções e 68% querem continuar a comprar produtos de marca mais barata, certo? Ou seja, aqui é uma pesquisa que obviamente ela não foi feita com todos os brasileiros. Você pode ter ciência disso, até mesmo porque você que está assistindo provavelmente nunca respondeu essa pergunta. Mas a amostra selecionada respondeu e esses dados foram coletados das respostas da amostra e foram vinculados a todos os brasileiros, certo? Outro tipo de pesquisa aqui é do Mercado Livre e foi realizada com um banco de dados deles, certo? Com dados internos do Mercado Livre no período de 24/2 a 3/5 de 2020, ou seja, já no período pandêmico, justamente para ver esse aumento de tempo de navegação e a quantidade de buscas por usuário do Mercado Livre. No primeiro gráfico a gente tem o cenário aqui de meses, né? E aí o gráfico mostra que com o passar do tempo, o nível de tempo médio de sessão dos brasileiros no Mercado Livre aumentou, certo? Em 17%. Já aqui nessa segunda, nós temos duas barras que retratam a primeira, semana 1, e a última, semana 10, certo? A semana 1 foi do dia 24/2 a 1/3, e a outra foi 27/4 a 3/5. E aí houve um aumento de 39% no número de buscas por usuário. Aqui nós temos mais uma pesquisa, dessa vez em tempo eleitoral, onde o cenário foi reduzido para 6 candidatos. E aqui nós temos a intenção de voto para presidente, ou seja, da amostra selecionada, 20% pretendia votar no Bolsonaro, 13% no Ciro, 9% no Alckmin, 6% na Marina, 5% no Haddad e 4% no Álvaro. Lembrando que o cenário foi reduzido, por isso que só temos 6 pessoas aqui,
certo? E aí, ainda assim, nós temos essa porcentagem em relação a julho de 2018. Nos meses anteriores, o cenário era um pouco diferente, certo? Aqui tem alguns dados. A fonte foi o Data Poder 360, a metodologia foi uma pesquisa telefônica realizada de 25 a 28 de julho de 2018, com 3.000 entrevistados em 182 cidades. E aí você repare que isso daqui é um número muito pequeno em comparação à quantidade de brasileiros que nós temos no Brasil, certo? Vivendo no Brasil. Então, obviamente, isso é uma amostra muito pequena comparada ao todo, mas aqui ele dá uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. E daí, só para complementar o que a gente já estava vendo, vamos imaginar que essa daqui é a nossa população, certo? A população ela vai ser o conjunto de pessoas ou elementos que podem oferecer as informações que serão investigadas. Como lá no caso da academia, quem é que podia oferecer as informações que o dono da academia queria? Todos os alunos, então a população ali era de 4.000 pessoas. Só que em uma pesquisa estatística, na maioria das vezes, é selecionada uma amostra, certo? E aí essa amostra é uma parcela, parte ou subconjunto da população. Como no caso aqui nós temos 12 pessoas, foram selecionadas 4 para a amostra. Além disso, a amostra da população deve ser representativa e, assim, ter características similares à da população onde foi retirada, certo? Outro exemplo de população em amostra seria a população aqui é igual à anterior e uma amostra é desse tipo, certo? Onde aqui nós temos 3 mulheres que têm características em comum, pelo menos visuais, certo? Isso daqui é só uma representação que eu estou utilizando para vocês, e uma mulher com característica igual a essas duas, e nenhum homem foi representado. Então, dependendo da pesquisa, cada caso é um caso diferente, essa amostra não seria tão representativa, certo? E aí nós temos aqui duas situações de planejamento estatístico. A primeira situação, um jornal de grande circulação na Bahia encomenda uma pesquisa a um instituto especializado a fim de conhecer a intenção do voto do baiano na próxima eleição para governador do estado. E aí, quem é a população nesse cenário? A população é todo mundo que tem ali a característica que está sendo pedida aqui e que pode responder a essa pesquisa, certo? Então, ó, a ideia é conhecer a intenção de voto do baiano. Então, quem é que pode dizer qual é a sua intenção de voto? O baiano. Então, a população são todos os habitantes ali, certo? Já a amostra vai depender muito da quantidade de pessoas que o instituto vai, vai selecionar, certo? Outra situação é uma indústria fabricante de circuitos elétricos para computadores realiza testes de controle de qualidade para verificar a eficiência dos circuitos que ele produz ao longo de uma semana. Para isso, testa por meio de uma amostra a ocorrência ou não de defeitos nos circuitos dessa semana. E daí o que acontece? Aqui a população, quem é? Eu trouxe essa situação para que vocês percebam que a população não precisa necessariamente ser um conjunto de pessoas, certo? Nesse caso, a nossa população são todos os circuitos elétricos para computadores, certo? Fabricados por essa indústria. E aí, para fazer esse teste, eles vão selecionar uma amostra, vão selecionar parte desses circuitos construídos nessa semana, certo? Então, o primeiro vídeo se finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do papel da estatística. E aqui nos comentários, eu espero que vocês deixem suas dúvidas e também podem fazer contribuições, certo? O que é que vocês acham da estatística? Onde mais vocês conseguem encontrar estatística? Então é isso, eu aguardo a participação de vocês e até o próximo vídeo.